Olá, povo de Deus, povo escolhido. Eu sou a pastora Cléa Paixão, da Igreja Fonte da Vida de Brasília, e venho trazer uma palavra para os nossos corações, para que possamos refletir sobre as nossas atitudes nos dias atuais. A palavra é sobre a missão dada por Deus a cada um de nós, de pescadores de vidas, pescadores de almas para o reino de Deus. Na antiguidade, no tempo de Jesus, a pesca era uma das principais atividades econômicas e o peixe um dos principais alimentos. Por isso a Bíblia faz tanta referência à pesca e a peixes. Eu quero começar com o que está escrito no capítulo 4 de Mateus, do verso 18 ao verso 22. Jesus fala da vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então Jesus, mais adiante, um outro rapaz diz que aquele que não deixa pai e mãe o segue, não é digno do reino de Deus, né? Então, nós vemos aqui Jesus mostrando para nós o que ele quer de nós, discípulos de Jesus. O povo de Deus é formado por três povos: a multidão, aqueles que buscam o mestre, se aproximam do mestre, são aconselhados, são alimentados, mas seguem o seu caminho, não assumem compromisso. O segundo são as ovelhas, que se deixam ser apacentadas, mas também não assumem o compromisso. E terceiro são os discípulos, que dizem sim ao chamado, que dizem: eis-me aqui, que põe a mão no arado e segue adiante os passos do mestre. Aí vem a primeira indagação: a que povo você está incluído? A multidão, na multidão? Entre as ovelhas ou entre os discípulos? Depois, Jesus, mais adiante, no capítulo 13 de Mateus, ele faz também referência à pesca. No capítulo 13, a partir do verso 47, 13, 47, sobre a parábola da rede. Ele diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Assim haverá choro e ranger os dentes, né? Então, aqui, ou seja, é a multiplicação. A multiplicação e a frutificação. O reino de Deus é semelhante a uma rede, ou seja, qual é a nossa missão? Pescar homens, pescar vidas, pescar almas para o reino de Deus. Aqueles que não frutificam, aqueles que não dão resultado,
que não são diligentes com a sua missão, eles são separados. São separados. É preciso, mais uma vez, eu enfatizo, refletir sobre as atitudes nos tempos atuais, sobre como você está executando, está respondendo ao seu chamado, à sua missão nesta terra. E mais adiante, no capítulo 14, acontece, a partir do verso 13, a primeira multiplicação de peixes, e logo adiante, no capítulo 15, a partir do verso 32, a segunda multiplicação de pães e peixes, né? Ou seja, a frutificação, a multiplicação. Jesus vem em todo tempo nos ensinando e nos falando o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. E aí nós chegamos lá no capítulo 5 de Lucas, que fala sobre a pesca maravilhosa ou a pesca milagrosa. Que na minha opinião, é uma pesca maravilhosamente milagrosa, né? Diz que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. E a palavra continua dizendo que eles lançaram as redes e a pesca foi tão grandiosa, tão maravilhosa, tão milagrosa, que as redes vieram a pico que eles não conseguiam nem arrastar. E tomados por um temor, eles e os seus companheiros, né, que estavam, Pedro e os seus companheiros, João, Tiago, né, que estavam com ele, largaram tudo e seguiram o mestre. Então nós vemos aqui, eu imagino que Pedro, Tiago, João, eles estavam exaustos, abatidos, cansados e abatidos no corpo e na alma. Para lançar uma rede exige esforço, né? Não é fácil. Quem já viu um pescador lançando a rede sabe disso, não é fácil, né? Então, assim, eles passaram a noite tentando, então fisicamente estavam exaustos. E também na alma, nas suas emoções, estavam abatidos. É o sentimento do fracasso, que todos nós sentimos em muitos momentos, depois de tantas tentativas, sem resultados, sem uma frutificação, sem uma colheita, ficamos fisicamente e emocionalmente abatidos. Mas mesmo assim, aqueles homens obedeceram a palavra de Jesus. E sob a tua palavra lançarei as redes. E a obediência é a chave da vitória. A obediência atrai a benção. Atrai a benção.
para chegar a um resultado se exige paciência, perseverança e fé, força. Aqueles homens tiveram paciência, tiveram perseverança, até a força física a noite inteira, né? Mas é na fé, é no sobrenatural que o milagre acontece. A fé nos traz força, nos traz graça para nos levar a viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós estamos, não é fácil a gente se manter firme depois de tantos insucessos, de noites escuras. De noites escuras e muitas vezes noites atravessando desertos e vales. Mas, mesmo cansados, nós precisamos lançar as redes fundamentados na palavra de Deus. Deus está ansioso pela volta dos seus filhos. Está ansioso pela volta dos seus filhos que estão afastados. Confiar na palavra de Deus é a chave. Onde vai acontecer, quando a sua pesca maravilhosa, eu não sei. Mas confie e creia que Ele mesmo, o Senhor Jesus, dará a direção. Ele mesmo dará a direção. É preciso confiar. E aí eu vejo que, neste momento da pesca maravilhosa, Jesus estava ali, próximo, né, ao mar, vamos dizer assim, ali na praia, ensinando a multidão. Pedro, Tiago e João, eles estavam afastados de Jesus. Quando estamos afastados de Jesus, nós enfraquecemos, nós perdemos força e perdemos visão. E enfraquecidos e sem visão, fica difícil para enxergarmos as estratégias de Deus e enxergarmos a direção que Deus está nos dando para que tenhamos colheita, para que tenhamos frutificação e colhamos desses frutos. E mais adiante, em João, logo depois, né, da morte e ressurreição de Jesus, Pedro tem mais uma experiência com relação a esse fato. Mas eu quero dizer, antes de ir para lá, que neste momento aqui, que eles ficaram tomados de temor com o milagre que aconteceu da multiplicação ali, da pesca maravilhosa, da pesca milagrosa, eles foram restaurados por Jesus. Quando obedecemos, quando nos deixamos sermos guiados por Deus, nós somos restaurados, nós somos fortalecidos, mas somos humanos. E Pedro, mais uma vez, precisou ser restaurado. Então, assim, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 26, que Jesus aparece novamente aos discípulos, diz que passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Aqui. Tomé com eles. Não é no capítulo 21, desculpa. É capítulo 21, a partir do verso 3.
João, capítulo 21, verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. A história se repetiu. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se ungiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, ao encontro de Jesus, né? Então, ou seja, mais uma vez, aqueles discípulos se afastaram do mestre. E mais uma vez, foi necessário Jesus restaurar a vida deles. Então, não importa como você esteja neste momento, não importa, volta para o Senhor. Volta para o Deus Todo-Poderoso, para o Pai. Deixa Jesus dar a direção, guiar os seus passos. Fazer de você pescador de homens, pescador de vidas. Fazer de você uma árvore frutífera e levar a uma colheita abundante. E eu quero, para terminar, 3 pontos, destacar 3 pontos nessa palavra, em vários pontos da Bíblia que nós lemos, refletimos lá em Marcos, em Mateus, Lucas e João. Primeiro ponto é quando obedecemos. Quando obedecemos à frutificação abundante. A obediência atrai as bênçãos de Deus. A obediência é a chave da vitória. O segundo ponto é quando trabalhamos em parceria, em unidade. Pedro não estava sozinho, nem naquela pesca maravilhosa primeira, lá no início, que lemos em Mateus 4, e nem depois da morte e ressurreição de Cristo, nessa pesca também maravilhosa que está em João no capítulo 21. Ele estava com os irmãos. Eles estavam com os irmãos que tinham a mesma fé. Na unidade da fé, na unidade do Espírito, o poder de Deus se manifesta. E terceiro ponto, pesca de peixes era apenas uma lição. Tanto aquela primeira quanto esta segunda era apenas uma lição para uma pesca muito maior, a pesca de homens. E é isso que Deus quer de você, que Deus quer de mim. Que sejamos pescadores de homens. Pescadores de homens, né? Então, a gente vê aqui no capítulo 21 de João que os discípulos não reconheceram Jesus de início. Não reconheceram a voz do mestre no início. Só depois do milagre é que João disse: é o mestre. Quando nos afastamos, não reconhecemos a voz do nosso pastor, a voz do nosso mestre. Perdemos a visão. Ficamos sem direção. É preciso estarmos sempre próximos ao mestre, aprendendo e praticando o que aprendemos. Sejamos discípulos. Ser ovelha é muito bom. Somos apacentados, o pastor limpa,
tira os carrapichos, tira, né, assim, cuida as feridas. Mas Deus quer, Jesus quer, principalmente, que sejamos discípulos. Vamos refletir sobre esta palavra. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Se cuide neste momento de pandemia, porque a prevenção, ela é humana, ela é nossa. Temos que tomar todos os cuidados e precauções, mas a proteção, ela é de Deus, ela vem de Deus. Nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Não se esqueça disso.